A gente ainda está trabalhando diferenciação, né, derivada. Então, a gente vai ter alguns teoremas importantes que a gente fecha esse tópico aí do nosso curso. Tá? Que eu acho que não é um tópico tão difícil, tá? Vamos pegar um teorema aqui, que é um teorema que não é em todo livro que é provado. Em alguns, às vezes, só cito o teorema, mas é um teorema bonitinho, legalzinho também da gente trabalhar. Teorema, nome do cara que provou esse teorema. Eu vou errar, com certeza. Mas eu acho que é Darboux, sei lá, que eu acho que o cara é francês. Aí escreve assim. Darboux, sei lá. Mas o teorema é bem simplesinho, mas legal. Então suponha f de A, B fechado os reais, diferenciável, se alfa está entre a derivada no ponto A e a derivada no ponto B, então existe um ponto C em A e B aberto, onde a derivada desse C é esse alfa. Aqui a gente vai usar o teorema do valor extremo, basicamente para provar uma negação que a gente vai acabar fazendo ali, para buscar, não, uma negação não, uma suposição para chegar num absurdo, mas não tem muita coisa, é só a gente vai usar um raciocínio parecido com o que a gente fez para provar o máximo e o mínimo local, tá? Mas é só um raciocínio, não tem muita coisa, mas vamos lá, então, deixa de conversa, vamos direto para a prova, então. Bom, sem perder, como assim? Está falando que está entre f, a derivada de A e B, não fala qual que é maior que a outra, então, sem perder generalidade, a gente pode supor isso, tá? Então, sem perda de generalidade, assumimos f' de B menor do que alfa, menor que f' de A. E definimos uma função, vai nos ajudar bastante, né, para provar isso. Uma função g de x, que é f de x menos alfa x. Essa função é super esperta aí em busca do que a gente quer provar, que f', que é a derivada da f, no ponto C igual a alfa, e a gente está definindo uma função que ela é a diferença dessa função original, que a gente tem lá no nosso teorema, menos alfa x. E a hora que a gente derivar isso, basicamente o que a gente tem que provar no teorema é quando essa g, a derivada da g, é zero. E isso é basicamente o que a gente tinha lá no valor, ou de máximo ou de mínimo, né? Então, pode ser bem tranquilo isso. Vamos escrever isso que eu acabei de falar, então. Se podemos encontrar um máximo local em AB, então
aplicamos a proposição que a gente provou na outra aula, né, do que no ponto do máximo, a derivada nesse ponto é zero. Aplicamos, só colocar a proposição da última aula, tá? Só para a gente fazer referência do que a gente quer aqui. Para mostrar que o G' no ponto C é igual a zero. Lógico, para algum C, nesse intervalo aí, aberto AB. Então, teremos nosso objetivo, né? Que é o F' de C igual a alfa. Bom, primeiro, né? Primeiro, sabemos que a derivada lá dessa função que eu acabei de definir é isso aqui, né? Deveria ter colocado isso um pouco antes, mas tudo bem, até para esse comentário fazer sentido. Lógico, eu estou derivando essa função aqui, isso é lá pela lei das derivadas, a gente sabe que a subtração da derivada é a derivada da subtração. Então, isso aqui vai ser f', e aqui a derivada disso vai ser a própria constante. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem. Bom, a gente sabe que a f é diferenciável. Ela, pelo teorema do valor extremo, que a gente provou no conteúdo passado, a gente viu que a G, então, atinge o seu máximo, que também, lógico, vai ser o máximo local. Então, a gente consegue usar o teorema, a proposição que a gente quer usar, para mostrar que a G' em C é igual a zero. Aí é basicamente só um pouquinho de manipulação, tá? Então, só escrever isso também, tá? Como a B é compacto, pelo teorema do valor extremo, G atinge o máximo que também é máximo local. Bom, isso é importante para a gente poder usar a proposição que eu falei, tá? Então, e aí a gente tem que testar os dois pontos, basicamente, tá? Então, primeiro, vamos alegar que o máximo de G não é A, ou não está em A. E a gente vai fazer isso por absurdo. A gente vai falar que está em A e a gente vai demonstrar que não está em A. A gente quer que esteja no ponto C, basicamente. Então, para provar
isto, assumiremos, por contradição, que o máximo está em G, está em A. O máximo de G está em A. E a gente vai provar que isso não vai acontecer, tá? Ou seja, lá pela definição de máximo, a gente sabe que se o máximo está em A, qualquer Gx ao seu redor é menor do que nesse ponto. Uma outra coisa que a gente está supondo, como a gente supôs, como supomos que f' de B menor do que alfa, menor que f' de A, quando a gente toma o g' de A igual a f' de A menos alfa, a gente chega que isso aqui é maior que zero. Tá? Isso vai ser importante para o nosso absurdo. Tá? Porque o f' de A é maior do que alfa. Tá? Se a gente... Então, assim, ó, o que a gente está construindo aqui? A gente está falando que ali a gente tem um ponto A, em que ele é o ponto máximo, então o seu redor vai ser menor do que ele, e a gente vai pegar a secante, então, e olhar como que é o sinal da secante, e vai ver como que se comporta o limite naquele ponto, e como que vai ser a derivada, então, de G nessa região, tá? Se aproximando de A. Temos, então, aí, pela fórmula secante, a gente vai ter o quê? Gx menos GA, x menos A, a parte do numerador é sempre negativo, né? Ou negativo ou zero, né? Então, negativo ou zero, por isso aqui, certo? E o x sempre tá dentro do A, né? Então, isso, o x sempre é positivo, é maior do que A. Maior, então, isso aqui é positivo. Então, o que a gente vai ter aqui, que isso aqui vai ser menor ou igual a zero, né? Porque em cima é negativo ou zero, embaixo é positivo. Isso para todo x pertencendo ao aberto em A, fechado em B. Então, a nossa derivada aí, que é o limite da nossa tangente, da nossa secante, com x se aproximando de A, que é isso aqui, que pela secante ser negativa, ela vai ser negativa, né? E obtemos que G' de A é menor ou igual a zero. Um absurdo. Pois foi suposto que G' de A era maior que zero. Tá aqui essa suposição aqui, dado pela forma que a gente assumiu a posição do alfa entre o f' de B e f' de A. Tá? Agora a gente vai testar então para o ponto B.
Agora, a alegação de máximo G em B. E a gente vai fazer da mesma forma, né? Por F' de B menor que alfa, menor que F' de A, G' de B é igual a F' de B menos alfa, que é menor ou igual, menor que zero. Tá? Então, a gente tem essa suposição, e a gente tem como ponto B é o ponto máximo, por B ser o máximo de G, temos que Gx é menor ou igual a GB. Isso pela definição de máximo. Temos, pela equação da secante, que Gx menos GB, x menos b, isso aqui, a parte de cima sempre é negativo ou zero, por isso aqui, certo? E o x, por estar no intervalo A e B, isso aqui sempre é negativo. Então, isso aqui vai ser maior ou igual a zero. A gente tomando a derivada nesse ponto B, então, que é o limite de x se aproximando de B, de x, GB, x menos B, vai ser maior ou igual a zero. Logo, G' de B maior ou igual a zero, um absurdo. Tá? Porque a gente supôs aqui em cima que G' de B é menor do que zero. E aí a gente chegou basicamente onde a gente queria, né? Então, portanto, pelas duas alegações acima, o máximo está em C, que pertence ao intervalo A, B aberto, porque não vai estar nem em A nem em B, tomando um delta, aí, que seria o mínimo da distância de BC, CA, isso para a gente usar lá a definição de máximo, e depois a gente usar a proposição que a gente provou na aula passada, percebemos que G tem um máximo local, em C, que, pela proposição da aula passada,
G' de C é igual a zero, nesse ponto máximo, implicando em G' de C igual a F' de C menos alfa igual a zero, ou seja, F' de C é igual a alfa, como a gente queria provar. Tá? E a gente completa a prova. Tá? Então é basicamente uma estratégia de prova bem parecida com o que a gente realizou para encontrar para provar aquela proposição que o máximo e o mínimo local tinha a derivada igual a zero. Tudo bem? Vamos seguir, então. Aqui a gente vai falar em teoremas do valor médio, até porque a gente vai provar mais de um, tá? Pelo menos um pouquinho diferente um do outro. Então, os teoremas do valor médio. E até faz sentido, quando o primeiro teorema que a gente prova aqui é o teorema de Rolle, e ele, assim, ele pode ser um caso particular do teorema do valor médio, então você pode provar um chegar no outro, ou o outro chegar no um, tá? Tanto faz. Então, assim, a prova de um facilita muito a prova do outro, tá? Então, em geral, nos livros, provas-se primeiro o teorema de Rolle e depois o teorema do valor médio. Então, teorema, que é o teorema de Rolle. Seja f uma função de AB fechado para os reais, contínua, em AB fechado e diferenciável em AB, se f de A é igual a f de B, então existe C pertencendo a AB, onde f' de C é igual a zero. Tá? Esse é o teorema de Rolle. Vou fazer um desenho aqui que vai ajudar a entender o que a gente quer provar. O que o teorema está falando é o seguinte: a gente tendo que fx e o x, a gente vai ter A aqui e B aqui. Nesse ponto, f de A igual a f de B. Fechado esses dois pontos, e a gente pode ter alguma coisa assim. E aqui, do jeito que eu desenhei, teríamos dois pontos. Ponto C1 e um ponto C2, em que aqui seria o máximo. Então, aqui, a derivada de C1 seria igual a zero. Aqui também a derivada de C2 seria igual a zero. Mas isso daí poderia ser algo assim também, né?
em que todos os pontos atenderiam a isso, né? Porque A e B são iguais a zero, e cada um desses pontos aqui dentro também seria igual a zero. Ou ter só um C, né? Tanto poderia ser alguma coisa assim. Tá bom? A única coisa que a gente não poderia é ter um bico aqui, né? De tal forma que a gente não teria a derivada entre A e B. A gente também tem que ser, ela tem que ser contínua no fechado A B, porque se a gente tiver um ponto, se ele fosse aberto em algum desses pontos, o teorema não teria validade, né? Vamos pegar um exemplo. Aqui e fazendo isso, né? No aberto. Só que esse ponto poderia estar aqui. E aqui a gente teria que f de A era diferente de f de B. E a gente não consegue aplicar o teorema. Bom, vamos... a prova é bem simples, tá? Tem em todo o livro aí, se pôr na internet também deve ter milhares de vídeos. Mas é isso que a gente tem que fazer aqui. E a gente vai usar o teorema do valor extremo para mostrar que atinge o máximo e o mínimo nesses pontos e usar a proposição que a gente provou na aula passada, tá? Para mostrar que essa derivada nesse ponto que a gente encontrou é igual a zero, tá bom? Vamos lá, é bem tranquilo, mais tranquilo do que a prova anterior. Então, prova. Então, pelo valor, pelo teorema do valor extremo, f atinge um máximo e um mínimo. Seja C1 pertencendo ao intervalo AB o máximo de F e seja C2 pertencendo ao intervalo AB o mínimo de F. Bom, pela proposição da aula passada, que a gente também usou um teorema anterior, a derivada no ponto C1 é igual a zero, e a derivada no ponto C2 é igual a zero. E a gente pode simplificar as coisas aqui, e a gente já teria provando que nos dois pontos é igual a zero. Tá? Então, a única coisa é a gente falar que o A e B seriam iguais agora, basicamente. Tá? E é o que a gente vai fazer, então. Então, devemos assumir que C1 e C2 são pontos finais. Ou seja, eu só estou falando aqui, ó, esse C1 que a gente achou de máximo é um ponto final, o C2 que a gente achou de mínimo é um ponto final. Ou seja, é A e B. Ou seja, a gente assumimos
C1 igual a A e C2 igual a B. Sem perda de generalidade. Então, para todo x pertencendo a AB, f de A maior ou igual a f de x maior ou igual a f de B. Pela suposição aí que C1 e C2, um é o ponto de máximo, o outro é o ponto de mínimo. Mas, pelo teorema, f de A é igual a f de B, portanto, f de A é igual a f de x igual a f de B para todo x pertencendo a AB. Fechado. E f é constante, pelo que a gente acabou de demonstrar, e então f' de x igual a zero. Isso para todo x. Eu acho que eu não provei um corolário que a gente acaba fazendo a derivada de uma constante, tá? Então, isso está no material que eu vou entregar para vocês. Então, porque aqui, isso daqui a gente não provou ainda, tá? Que a derivada de uma f constante, ela é a derivada igual a zero. Mas isso tem no material, tá? Então, depois deem uma olhada, que é bem tranquilo isso, de provar, não vai ter nenhuma dificuldade. Logo, só para a gente terminar a escrita da prova, logo, isso daí, essa derivada é igual a zero para todo... Não, deixa eu escrever, então. Filhinha de C é igual a zero para todo C pertencendo a B. E a gente completou a prova. Tá? Não é nada muito difícil de se provar. A gente usa alguns teoremas que a gente já provou, basicamente relacionado com o máximo, relacionado com o valor pelo teorema do valor extremo. E nessa parte é basicamente isso que a gente tem que usar de ferramentas, tá? Não tem nada muito complicado. E se a gente provou isso aqui, que é um pouquinho mais complicado, assim dizendo, o teorema do valor médio é uma simplificação disso, ou do que a gente fez, tá? Vamos lá. Seja f de AB fechado para os reais, contínua em AB fechado e diferenciável em AB. Então, existe algum C pertencendo a AB, onde
a derivada neste ponto é igual a f de b menos f de a, b menos a. Tá? Se vocês notarem aqui, a única diferença do teorema anterior para esse é que lá o f' de C, né, a derivada no ponto C, era igual a zero. E aqui a gente está assumindo que é dado por essa fórmula, por essa equação, que nada mais é do que a inclinação da secante. Então, a gente aqui, o que a gente tem? Vou pegar um desenho aqui, bastante comum, quando a gente está falando disso. Aqui, x. Vamos pegar uma função assim. E aqui, A, aqui B, e aqui um ponto C. O que a gente está falando é que a gente vai ter aqui essa inclinação que vai ser isso aqui, tá? Deveria ser no desenho. O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa secante, basicamente. Então, o que a gente tem que fazer é pensar ou definir uma função gx, que ela é o quê? É a nossa função original menos essa curva sx. E o que é essa curva, então? Essa curva é isso aqui, ó. Opa, agora a gente tem, ó, f de A igual a f de B. E é basicamente o que a gente provou aqui no teorema de Rolling, né? Se a gente olhar até para o desenho, para esse aqui, basicamente é o mesmo desenho. A única coisa é que está aqui quando a imagem é zero. Tá? Então é isso que a gente tem que provar. O que a gente tem que fazer então é transformar esse teorema no teorema de Rolling e aí aplicá-lo. Sem grandes dificuldades, né? Então, vamos à prova, tá? Então, é basicamente o que a gente fez na figura acima. Note que a equação da linha secante de f de A para f de B é isso aqui abaixo. Essa é a inclinação. Essa é a nossa equação que a gente quer subtrair de uma outra função. Então, seja g de x igual a fx menos sx, ou seja, a g de x é igual a fx menos fb menos fa b menos a, x menos a, mais fa. Como fx é diferenciável, como a secante é diferenciável, g de x também é diferenciável. Uma coisa importante aqui
escrever só isso. Então, como f e s são diferenciáveis, G é diferenciável. Agora notemos o seguinte fato aqui. Que G no ponto A é o seguinte. Aqui a gente vai ter f de A menos f de... não, f de B. B menos A. Isso aqui vira zero, multiplicando a zero, e a gente vai ter f de A menos f de A. Então, G de A é igual... A mesma coisa vale para o ponto B, que é igual a zero. Tá? Então, esse é o primeiro fato. Se isso aqui é zero, então G de A, que é f de A menos secante de A, é igual a zero, que implica que f A é igual a SA. Tá bom? Isso também vale. Por ser diferenciável, a gente também... A derivada da nossa função aqui é isso aqui. E nesses pontos, né, que implica então que a derivada em A igual a derivada secante em A. Isso para o ponto B também. Então, isso para qualquer ponto C dentro aí desse intervalo. A secante, vamos voltar lá, é tudo isso aqui. A única parte que é em função de x é a inclinação vezes x, né? Então, a derivada disso vai ser a inclinação. Então, aqui a gente tem que a derivada de sx é f de b menos f de a, b menos a. Então, num ponto qualquer C, a gente vai ter que isso é igual a derivada nesse ponto da secante, que é f de b menos f de a, b menos a. Como queríamos mostrar. Tá? Então, só resumindo o que a gente fez aqui. O que eu não falei aqui, eu deveria ter falado, é quando a gente vai ter que G de A é igual a G de B, igual a F de A é igual a F de B, pelo que a gente está tendo aqui, que é igual a secante de A, tá? O que a gente vai poder, a gente aplica o teorema de Euler aqui, para a gente chegar aqui na derivada de G de A é zero, tá? Então, aqui eu já fui pondo, mas assim, então, o que faltou acima? Faltou falar que se G de A igual a G de B, podemos
aplicar teorema de Rowley, ou seja, em algum ponto aí entre A e B, a derivada é zero. Então, nesse ponto, a gente, assim, esse ponto C, a gente vai ter isso aqui. Isso aqui é igual a zero, que vai implicar que f' de C é igual a secante de C. E aí, o resto do argumento está aqui, tá? Então, só resumindo o que a gente fez aqui. A gente quer provar esse teorema em que a derivada vai ser igual à inclinação da secante. A gente vai escrever a equação da secante, vai definir uma função que é a função original menos a expressão da secante. Aí a gente vê que no ponto A e no ponto B, isso vai ser igual a zero. Então, o ponto A é igual ao ponto, o G de A é igual ao G de B, e com isso a gente consegue usar o teorema de Rowley e falar que a derivada nesse ponto, em qualquer ponto entre A e B, é igual a zero. E aí a função, a derivada da nossa f é igual a secante, e a derivada da secante é a inclinação da secante, que é o que a gente queria provar. Então, sem grandes dificuldades. Tudo bem? Foi uma falha em não ter colocado o teorema do Rowley no meio, mas acho que não teve perda de entendimento aí do que a gente fez. Vamos entrar na reta final agora, que a gente vai gastar mais ou menos uma hora, talvez, nessa parte, um pouquinho menos. Aí a gente faz o intervalo, eu tiro as dúvidas da Paula, e a gente termina essa parte de diferenciação. A regra de L'Hopital. Tem até, nos livros de matemática, tem contando a história desse cara ali, L'Hopital, que ele basicamente comprou esse teorema, agora eu não lembro de qual matemático famoso que ele acabou comprando, que ele queria que o nome dele ficasse aí na história. Funcionou, apesar desse cara também ser um matemático, com uma certa qualidade, mas esse é um fato bastante particular e, sei lá, pitoresco. Vamos lá. Então, o que é isso? Então, pela lei do limite funcional, se a gente tem assim, o limite de x tendendo a A do quociente de duas funções, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a A, de fx, e o limite de x tendendo a A, de g de x. Quem já fez cálculo, já viu isso aqui, que a gente vai ter um problema quando ao mesmo tempo a gente tem a x, a função f de x indo para zero, e a função g de x indo para zero, quando o x está indo para A, de tal forma que a gente chegaria numa indeterminação
Isso também vale quando os limites vão para o infinito. Tanto positivo como negativo. A gente acabou não estudando série, mas em série a gente acaba, uma das formas de olhar para as convergências de uma série, é olhar qual que está indo mais rápido para o infinito, tá? Se é o denominador ou o numerador. Então, só de pensar nisso, a gente já começa a imaginar, a gente está olhando para qual vai mais rápido, isso a gente está falando em taxa, né? Se a gente está falando em taxa de variação, a gente está pensando em derivada. Então, já por intuição, a gente pensa que a derivada tem alguma coisa a explicar sobre essa questão. E realmente é isso, tá? Então, aqui, o que a gente vai estudar nessa parte é quando os limites, ao mesmo tempo, ou eles estão indo para zero, e aqui a gente teria um zero dividido por zero, que é uma indeterminação, ou quando está indo para o infinito, aí você vai ter infinito dividido por infinito, isso também é uma indeterminação, tá? Então a gente está olhando para esses casos. Então, o primeiro teorema que a gente vai olhar aqui, bem simplesinho, e muitos livros nem provam esse teorema, mas vamos provar, que é o teorema do valor médio de Cauchy. Bom, o teorema diz se f e g são contínuas, em AB fechado e diferenciáveis. Em AB aberto, então existe um número C nesse intervalo aberto, AB, tal que a gente vai ter isso aqui. Opa. Bom, bem tranquilo, tá? Então, a gente usa aí meia dúzia de linhas para provar. E basicamente a gente vai também definir uma outra função que vai ter um papel importante aí para resolver os problemas aí desse teorema. Então vamos para a prova. Consideremos a função h de x, que basicamente é a diferença das duas funções. Ou a diferença dessa igualdade aí. Quando essa igualdade não é zero. Bom, f e g são diferenciáveis, então h é diferenciável também. Então, como f e g são diferenciáveis,
em AB, aliás, em AB aberto, H também é diferenciável em AB aberto. H é diferenciável em AB. Bom, se a gente pegar H de A, um ponto A, o que a gente tem aqui? Tem G de B menos G de A. Não, aqui não é C, é X, tá? X. F de A menos FB menos FA G' de A, ou seja, a gente vai ter isso aqui, G de B, F' de A, menos G de A, F' de A, menos FB, G' de A, mais F de A, opa, deixa eu ver, G' de A. Aliás, isso, deixa eu ver se eu não estou fazendo. Não é F' aqui. Defini errado minha função ali, tá? Então, vou voltar tudo isso aqui. Falha nossa aqui. Aqui a minha H, eu preciso daquela condição de diferenciável justamente por isso aqui, ó. Isso aqui é Fx e aqui é Gx, tá? Mas o resto ainda é válido, tá? Então, eu só vou escrever como G e F são diferenciáveis, H é diferenciável. E aqui, lógico, em AB e AB aberto. Tá? Então, quando a gente está olhando H no ponto A, o que a gente vai ter? A gente vai ter GB F, FA menos GA FA menos FA GA mais... Não, aqui é B. Mais FA GA. Então aqui a gente isso aqui cancela, então H de A é GB FA menos FB GA. Se a gente pegar um outro ponto, qualquer um ponto B, então H de B vai ser GB FB menos GA FB menos FB
GB mais FA GB. Esse simplifica com esse e a gente vai ter que HB é igual a, vou ter que escrever assim, GBFA menos FBGA. Então, para os dois pontos aí que a gente pegou, arbitrariamente, H de A é igual a H de B. Tudo bem? Pelo teorema do valor médio, pelo teorema do valor médio, existe um C pertencendo a B, tal que a derivada, né, nesse H vai ser igual a zero, que vai ser dado por isso aqui. Isso no ponto C, menos F' de B, F de A, G' de C. E isso é o que a gente queria provar, né? Então, assim, o que a gente precisava aí era construir uma função para a gente usar o teorema do valor médio, de tal forma que essa função, ela seja igual, ou seja, tenha o mesmo valor nos pontos A e B. Tá? Então, tá aqui, tá provado o nosso teorema, tá? Porque a gente provando isso aqui vai facilitar a prova do teorema L'Hopital é um pouquinho longo e ele precisa dessa formulação aqui para resolver a vida aí numa parte, dado que a gente está olhando para que quando a gente está olhando para o nosso problema que a gente vai ter no L'Hopital, isso aqui, basicamente, a gente vai olhar como uma derivada, isso aqui como uma derivada também. Tá? Então, a gente precisa daquele teorema ali para facilitar algumas contas. Tá? Bom, acho que essas provas aqui, dessa parte de diferenciação, não é muito complicada, a gente tem alguns raciocínios que a gente precisa ter, mas nada muito fora do que a gente teve. Tá? Agora é 9h40, então a gente faz uma pausa aí de uns 10 minutos. Falta só um teorema para a gente demonstrar, que é o teorema do L'Hopital, e aí a gente termina a aula, eu falo um pouco sobre o exercício que a Paula estava com dúvida, aí todo mundo pode assistir. Qualquer coisa eu falo com o Matheus também sobre o exercício dele, e a gente conversa algumas coisas de como que vai ser para segunda-feira, tudo bem? Então, 10 minutinhos aí de intervalo. Deixa eu parar a gravação. Tá indo de novo para a Paula, eu não sei o que acontece.